Olá, seja bem-vindo ao CONARAD 2020. É um prazer te encontrar por aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meio de contraste. Eu vou tentar desmistificar o uso do meio de contraste iodado em tomografia computadorizada. Eu sou o professor Thiago Cardoso Coelho, sou tecnólogo em radiologia pela FMU. Atualmente eu sou operador de tomografia em duas instituições, uma sendo no setor público e a outra no setor privado, e também sou docente no curso de aprimoramento nas disciplinas de tomografia computadorizada e no curso de formação de técnicos em radiologia. O objetivo dessa aula é fomentar um conhecimento tanto teórico e prático na aquisição dos estudos tomográficos, com o meio de contraste. O meio de contraste atualmente são cerca de 90% dos exames. Então, dessa forma, eu quero poder garantir ao seu cliente um bem-estar na segurança e na condução dos seus exames. Quando a gente fala em tomografia computadorizada, em imagens radiológicas, a gente percebe que o contraste está sempre muito presente. Dentro do corpo humano, a gente tem densidades diferentes. Nesse slide, a gente consegue visualizar que a gente vai ter características de radiotransparência no ar, um pouco mais de contraste na gordura, e o tecido ósseo ele apresenta um contraste muito similar ao meio de contraste que a gente utiliza na tomografia computadorizada. Porém, existem diversos estudos onde as densidades desses tecidos e os contrastes presentes nesses tecidos, eles acabam ficando muito parecidos. Então, em certo momento, como por exemplo, tomografias de abdômen, esses estudos eles acabam ficando limitados pelo contraste, ou as tonalidades, ou os diversos tecidos terem o mesmo contraste. Daí então, a gente acaba utilizando os meios de contraste para conseguir evidenciar certas patologias. O meio de contraste ele tem uma característica de radiopacidade, então eles se apresentam com tonalidades de branco aonde eles ficam depositados, ou nas estruturas onde são depositadas. O meio de contraste atual ele é em um formato de anel benzênico. O que seria esse anel benzênico? Ele é estruturado por compostos de iodo, e aí a gente vai ter também radicais livres que atuam na excreção desse contraste. Na história da evolução do meio de contraste, os primeiros eram chamados de iodeto de sódio, onde ele era muito rudimentar, causava muitas alterações nos pacientes. Apesar do momento que a gente começou a utilizar o meio de contraste iodado, ainda tinham duas classificações, o meio de contraste iodado e iônico, que eles causavam muitas reações adversas ao cliente. Eles tinham muito enjoos severos ou vômitos tanto durante o exame ou após o exame com contraste. Atualmente a gente utiliza o meio de contraste iodado não iônico. Esse meio de contraste iodado não iônico, ele diminui essa sensação de enjoo no paciente. São poucos os clientes que acabam relatando esses casos de terem enjoo. Além do que, a estrutura de anel benzênico, ele acaba tendo composições, ou pode haver composições de concentração de contrastes diferentes, onde a gente tem um meio de contraste de média concentração ou de alta concentração. As diferenças entre média e alta concentração de meio de contraste ou do iodo presente no meio de contraste, eles agem diretamente com características osmóticas e de viscosidade. A característica osmótica ela vem da dissolução do meio de contraste dentro do quilo-peso daquele paciente. O meio de contraste iodados, eles são indissolúveis. E quando a gente pensa no ser humano, 70% da sua composição é a base de líquido, a base de água. Então, dessa forma, o meio de contraste, ele acaba dissolvendo ou diluindo em concentrações diferentes. Então, a gente, além de utilizar o meio de contraste, a gente utiliza o meio de contraste de acordo com o peso do paciente. Então, é em torno de 1,5 a 2,0 ml de meio de contraste por quilo peso de cada paciente. Então, a gente vai ter quantidades de uso de contraste diferentes. Já a viscosidade, ela tem a ver com o atrito que é gerado dentro da circulação daquele paciente. Essa viscosidade, ela pode causar alguns efeitos
colaterais ao uso do meio de contraste, como é um calor excessivo durante a administração do contraste. Claro, tem pacientes que relatam uma maior sensação, outros não relatam tanto. Isso também tem a ver, essa viscosidade, esse atrito gerado pela corrente sanguínea, conforme a gente aumenta o fluxo de contraste dentro da corrente, dentro do acesso venoso desse paciente. Então, ele já tem uma certa viscosidade e quando a gente eleva o fluxo de contraste na corrente sanguínea do paciente, a gente eleva esse calor. Nesse gráfico, nessa tabelinha, a gente consegue visualizar as diferenças de contrastes de alta concentração e de média concentração. Os de média concentração, normalmente eles trabalham de 300 mg de iodo por mililitro. Já os de alta concentração, de 350 mg de iodo por mililitro. A gente tem uma grande diferença aí na questão de osmolaridade, e isso é um benefício. Quando a gente trabalha com contrastes de alta concentração, a gente consegue reduzir a quantidade de contraste administrada na corrente sanguínea do paciente, por ter uma osmolaridade maior, por ele diluir de uma forma menor, ou ser mais concentrado dentro da corrente sanguínea. Já a viscosidade já seria um malefício. Como eu disse anteriormente, essa viscosidade acaba gerando esse atrito na passagem da circulação no paciente e acaba gerando um calor, um aumento de temperatura corporal, conforme ele vai evoluindo dentro da circulação. O grande problema é que além desse aumento de temperatura, aumento de calor, a sensação de calor, pode causar também, se uma alta viscosidade, pode causar um extravasamento do meio de contraste no acesso periférico. Como a gente consegue controlar essa viscosidade? Atualmente, quando a gente recebe o meio de contraste, ele vem numa temperatura média de 20 graus Celsius, onde ele tem uma viscosidade, em comparação com o contraste de 300 mg de iodo, de 11,6, e quando a gente aquece esse contraste antes da administração no paciente por estufas presentes dentro do setor de tomografia, cerca de temperatura corporal em torno de 36, 37 graus, ele diminui cerca pela metade, ele passa a ter uma viscosidade de 6,1. A gente consegue perceber a real necessidade desse aquecimento prévio do contraste por essas estufas. Então, quando a gente tem um contraste a 37 graus, a gente consegue reduzir essa viscosidade. Reduzindo a viscosidade, a gente consegue reduzir essa sensação de calor presente no exame e também reduz a probabilidade de extravasamento do meio de contraste. O meio de contraste, ou a tomografia por meio de contraste, normalmente ela começa antes da realização ou da administração do meio de contraste, ainda antes do paciente chegar à sala de exame. Toda vez que a gente realiza um exame tomográfico, o paciente ele é submetido a uma anamnese. Nada mais é que uma ficha onde tem diversas questões que esse paciente vai ser abordado e ele terá que responder para a gente classificar se a gente utiliza ou não, se a gente pode utilizar ou não o meio de contraste e qual o histórico ou a indicação do uso do meio de contraste e a indicação da patologia desse paciente. A anamnese ela é fundamental, principalmente com os meios de contraste, onde a gente consegue observar alguns fatores importantes, como no caso de reações alérgicas ao meio de contraste iodado. Então, se esse paciente já realizou uma tomografia anteriormente com o meio de contraste e teve uma reação alérgica, principalmente uma reação alérgica grave, ele é contraindicado a realização do meio de contraste. Doenças renais pré-existentes, então é avaliado se esse paciente tem algum grau de insuficiência renal e qual grau de insuficiência renal esse paciente ele tem. E dessa forma a gente classifica, junto com a equipe médica, se ele pode receber o meio de contraste para a tomografia ou não. A desidratação também é um ponto importante, porque a gente vai avaliar se esse paciente tem uma função renal ou se ele vai conseguir excretar naquele determinado momento. Quando o paciente, antes de realizar o exame, ele tem graus de desidratação, e sabendo que esse meio de contraste será excretado por sua quase totalidade pelo sistema renal, então ele
tendo essa desidratação, ele acaba não excretando o meio de contraste. E esse contraste ele fica circulando no corpo e pode causar algum malefício, induzindo até o paciente a uma insuficiência renal. Idade avançada, então pacientes acima de 60, 65 anos, normalmente ele já tem alguns graus ou uma deficiência renal por conta da própria idade. E isso é avaliado. A diabetes mellitus também é avaliada, principalmente quando o paciente ela faz uso de drogas nefrotóxicas, como é o caso da metformina e das suas variações. A metformina é uma medicação nefrotóxica, assim como o meio de contraste. E ambas dentro do rim, ela acaba desencadeando reações químicas que pode levar esse paciente a ser dialítico ou até mesmo levar ele à insuficiência renal. Doenças cardiovasculares, então, quando a gente induz a administração do meio de contraste, a gente está aumentando a quantidade de líquido dentro desse paciente. E isso acaba desencadeando um aumento na sua circulação sanguínea. Isso pode gerar um certo desconforto cardíaco. Doenças de hipertensão, doenças asmáticas e bronquites são doenças respiratórias. Então, normalmente, quando o paciente tem uma asma há cerca de um mês, é contraindicado ele realizar o meio de contraste, algo que está vindo de uma forma externa. Então, o corpo pode desencadear alguma outra crise de asma ou bronquite em um curto espaço de tempo. A lactação é um ponto também importante para algumas mães, ainda com o bebê recém-nascido, que a única forma de alimentação é o leite materno. Ainda é muito discutido o pós-meio de contraste nessas pacientes, quando são indicados, em alguns casos, a 48 horas sem amamentação, ou outros casos é indicado só a excreção da primeira amamentação, sendo que é um pequeno percentual que pode ser induzido a esse recém-nascido pela amamentação. A avaliação do resultado de creatinina ela é muito importante. Por quê? A creatinina ela é uma enzima liberada pela queima muscular. Normalmente, então, quando a gente anda, corre, a gente acaba queimando e aí o que vai excretar essa creatinina é o sistema renal. Então, quando eles avaliam o resultado de creatinina, eles querem saber qual é a sua real função renal. Dessa forma, a gente consegue classificar num grau de risco se esse paciente pode vir a receber o meio de contraste ou não. Além do resultado de creatinina, a gente tem um cleanest de creatinina, que é um cálculo realizado para realmente saber a taxa de filtração glomerular, que é a taxa de filtração dos néfrons, como os néfrons estão agindo para a excreção desse contraste ou a excreção da creatinina. O resultado de creatinina, ou cleanest de creatinina, ele é avaliado tanto para homens quanto para mulher, com cálculos diferentes. Atualmente tem até alguns aplicativos que acabam fazendo esse cálculo automático, então acaba facilitando o resultado final e a avaliação do cleanest de creatinina. Em alguns casos, com o cleanest de creatinina, é indicado a hidratação por via oral ou via intravenosa. Se forem em casos que ele não tem uma alta taxa de filtração ou alto risco da filtração glomerular, com esse resultado a gente acaba avaliando a real taxa de filtração glomerular. E a gente coloca se esse cliente ele é de baixo e médio risco, a hidratação pode ser por via oral, 2 dias antes da realização do exame, ou até mesmo em clientes de alto risco, a hidratação por cloreto de sódio, via intravascular, onde são realizados antes e após o meio de contraste. A hidratação, na verdade, então ela é indicada para reduzir o risco de nefrotoxicidade pelo meio de contraste. Como eu disse anteriormente, o meio de contraste ele vai ser excretado pelo sistema renal, e se o sistema renal ele não estiver trabalhando de uma forma regular ou o corpo está hidratado, que é para que possa ser excretado um meio de contraste, esse meio de contraste vai acabar circulando por mais tempo dentro do corpo e causando essa certa toxicidade ao rim. O procedimento de dessensibilização.
Normalmente, o procedimento de sensibilização ou coquetel antialérgico são realizados para pacientes que tenham tido casos de reações alérgicas leves ou moderadas. A reação alérgica, a contraste não iônico, ela atinge cerca de 1 a 3% e de 0,4% quando a gente considera só reações alérgicas graves. O uso de medicação prévia, então, ela é só indicada quando uma reação leve ou moderada e nunca reações graves. As reações leves, elas são indicadas como urticária, purido, cefaleias e muitas das vezes não necessita a utilização de medicações antialérgicas ou qualquer outro tipo de droga para tentar reverter esse quadro de reação alérgica leve. Porém, ela pode evoluir para uma reação moderada ou até mesmo, a princípio, já dá reação moderada, onde apresentam urticária, purido difuso, o eritema difuso, o angioedema extenso, broncoespasmos leves e moderada e o edema de glote, que é considerado um dos mais graves, que é quando a gente tem o trancamento das vias respiratórias e o paciente pode vir a ter uma parada cardíaca ou respiratória. Ainda no caso de reação moderada, é indicado pelo médico a introdução de drogas tanto antialérgicas quanto corticoides. Já em reações graves, o paciente ele pode reagir com persistência de progressão dos sintomas moderados, edema laríngeo grave, hipertensão e hipotensão grave, e aí a parada respiratória ou cardíaca. E normalmente os pacientes saem da sala de tomografia já entubados, com auxílio respiratório. Administração do meio de contraste. A administração do meio de contraste, atualmente, com tomografias multislice, elas se dão, em 90% dos casos, por sistema intravenoso, onde são puncionados uma veia periférica na região antecubital e o meio de contraste ele vai seguir o fluxo de contraste de 1,5 a 2 ml de contraste pelo quilo do paciente, com fluxos de 2 ml por segundo até 4, dependendo qual a classificação de exames, se são exames trifásicos, bifásicos ou até angiotomografias. Normalmente esse meio de contraste ele vai ser induzido então pela corrente vascular, onde vão chegar no coração, são levados aos pulmões, realizam troca gasosa, anastomose e hematose, retornam para o sistema arterial, onde a gente vai ter as fases arteriais, que é a primeira fase do meio de contraste. A administração ainda do contraste, normalmente elas podem ser auxiliadas por uma bomba de infusão, que nada mais, ou chamadas de bomba injetoras. Nada mais é que uma seringa e um mecanismo onde vão impulsionar essa administração do meio de contraste dentro do sistema vascular. A gente pode ver nesse quadro onde a gente tem o meio de contraste, uma solução salina, onde a gente tem o débito e o volume de contraste. O débito é a velocidade que esse contraste vai percorrer dentro do sistema vascular. O débito é a quantidade de contraste que a gente vai utilizar e o tempo que esse contraste vai durar entre o início e ao término da administração do meio de contraste. É importante também salientar sobre o extravasamento do meio de contraste. Normalmente, quando eles pegam um acesso periférico, e dependendo da viscosidade, como eu falei anteriormente, ou fluxo de contraste, ele pode acontecer um extravasamento, que é quando uma pequena veia ela acaba rompendo e esse meio de contraste fica na região onde iniciou a administração do meio de contraste. Normalmente é indicado a realizar compressa de gelo no local, realização de tomografia da região para conseguir avaliar a quantidade ou mensurar a quantidade de contraste naquela região, uso de compressa fria por 24 horas e uso de compressa morna nos próximos dias. E também é indicado que se caso o paciente ou o cliente começar a regredir esse meio de contraste, uso de compressa morna nos próximos dias. E é orientado a esse paciente ou cliente que se esse caso não regredir nos próximos dias ou no decorrer de uma semana, ele retorne ao hospital para continuar essa avaliação, ou caso ele tenha quadros de febre ou dor muito extensa no local. As fases pós-contrastes, elas são classificadas entre fase arterial, fase venosa, portal, nefrográfica, fase de equilíbrio, excretora e tardia. A fase arterial é quando o maior volume de contraste ainda está dentro da artéria. A fase venosa é quando
ao oposto da arterial, a maior concentração de contraste está em região venosa ou na circulação venosa. Na fase arterial é quando esse contraste ou quando o sangue começa a irrigar os órgãos. A fase venosa é quando os órgãos já teve o consumo de oxigênio e nutrientes, eles começam a liberar novamente esse sangue, voltando para a pequena circulação. Fase portal é uma avaliação específica de tomografias da região abdominal, onde são avaliados o sistema hepático. A fase nefrográfica é uma avaliação similar à fase venosa, onde são avaliadas o sistema excretor ou os rins na sua totalidade quando ele começa a realizar a excreção do contraste, ainda na fase dos néfrons. Fase de equilíbrio é quando o meio de contraste está na mesma proporção ainda em sistema arterial e em sistema venoso. A fase excretora é quando os rins eles começam a excretar o meio de contraste, e a fase tardia é quando esse contraste já está concentrado dentro da bexiga. Nas fases arteriais a gente pode avaliar então a angiotomografias cerebral, carótidas, as coronárias, TEP, aorta, ilíacas e membros inferiores. Já em fases normais ou fases só pós-contrastes em arteriais, a gente avalia tomografias de tórax, abdômen e pelve. Então a gente começa a classificar como essas estruturas a gente pode avaliar em fase arterial, quando o sangue está sendo levado pelo sistema arterial junto com o contraste. As fases venosas, como eu falei anteriormente, é quando as estruturas começam a liberar e devolver o sangue ao sistema venoso, completando então a grande circulação pela fase arterial e pequena circulação pela fase venosa, onde a gente tem fases venosas de tomografia de crânio, face, tomografias de pescoço, tórax, abdômen, pelve, sistema músculo-esquelético e tomografias de coluna. Fase portal é quando a gente avalia então todo o sistema hepático. O fígado ele tem uma característica muito específica, porque 30% só do fígado ele vai ser irrigado pelo sistema arterial e 70% em fase venosa. Dessa forma, então, a gente fala que a gente realiza uma fase portal, levando esse sangue por via portal. A fase nefrográfica, então, é quando o contraste ele permanece dentro dos néfrons ou da medula renal. Então, ao invés de a gente falar que avalia uma fase portal, quando específico para abdômen, para avaliação de patologias de pielonefrite, cisto renal, a gente fala que a gente realiza uma fase nefrográfica e não fase venosa. Fase de equilíbrio também a gente só realiza na região de abdômen, quando a gente consegue ver essa comparação da chegada do contraste, depois a fase venosa ou fase portal nefrográfica, e aí depois a gente tem uma fase de equilíbrio. Normalmente a fase de equilíbrio é para avaliação de patologias que envolvem tanto o sistema esplênico, pâncreas ou o sistema hepático. Já em fase excretora e fase tardia é a avaliação sempre de fases ou patologias do sistema urinário, como no caso de uretrolitíase, pielonefrite ou desses sistemas excretores. Termino aqui então a minha aula, espero que você tenha gostado e espero te reencontrar aqui nos próximos eventos.